Olá, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e os amigos também, que todos sejam bem-vindos aqui no canal Pastor Ribamar Oficial. Eu convido a todos vocês que estão chegando aí, estão curtindo as mensagens que nós estamos colocando. Peço a você encarecidamente que você se inscreva nesse canal, dê uma força nesse canal para que as verdades da palavra de Deus elas sejam expandidas em todo o Brasil, em todo o mundo, para que muitas pessoas venham ter o reconhecimento, ter o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Nós estamos nesta manhã aqui para falar um pouco de algo que as pessoas têm sempre me procurado. Pastor Ribamar, fale sobre o dízimo. O que você acha? O dízimo é para a igreja de hoje? O dízimo é para a igreja, para nós, nos dias de hoje? Então você já pode ver que é um tema muito polêmico e tão difícil também de você explicar, mas a palavra de Deus tem o resultado, tem as respostas para essa pergunta. Então, se você quer acompanhar o vídeo, acompanhe. Eu aconselho a você continuar no vídeo até o final, para que você esteja reiterado justamente esse princípio bíblico, que é o dízimo, que é tão falado hoje, é tão criticado, uns contra, outros a favor, mas a Bíblia tem a resposta para tudo isto. E nós vamos ver hoje aqui na Bíblia, algumas dessas respostas, porque a Bíblia ela é recheada, ela vem as verdades desde Gênesis até Apocalipse. Ela nos mostra, Deus ele faz o homem e entrega para nós o manual de sobrevivência, que é a palavra. O dízimo é para nós hoje, é para a igreja. Você é obrigado a dar o dízimo, nós somos obrigados a dar o dízimo nos dias de hoje. Bom, eu sou o pastor Ribamar e ficamos juntos aí por alguns momentos, aí enquanto eu falo. É como eu falei para você, se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Então nós vamos aqui, irmãos. A pergunta que me fizeram já, algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, e só hoje eu vou responder através da Bíblia, né? Então, o dízimo é para a igreja hoje? Nós somos obrigados a dar o dízimo? O dízimo é para nós? Da onde começou o dízimo? De onde? O dízimo é lei? Ele foi praticado antes da lei ou depois da lei? O dízimo é lei ou não é lei? Ou foi praticado antes da lei ou depois da lei? Vejamos. Então, para que nós possamos entender isto, nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 14, e o verso 18, e o verso 19, e o verso 20. Vamos ver aqui. Gênesis 14, 18, 19 e 20. Vamos ver se o dízimo foi na lei ou foi antes da lei que foi praticada a primeira vez. Então diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Você vê que quando Abraão ele vem da guerra, que ele vence aqueles reis ali, Deus entregou a vitória para ele, e ele encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque diz essas palavras para Abraão, bendizendo o nome do Senhor, né, que entregou os inimigos de Abraão na mão dele. Aí Abraão, de tudo que ele ganhou, ele deu dízimo a Melquisedeque. Então veja bem, os Hebreus, aqui a carta aos Hebreus, o capítulo 7, aqui fala, o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então o que diz aqui em Hebreus 7, no versículo 1, o 2, versículo 1 e o 2, diz assim, olha: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então você vê aqui que esse encontro de Abraão com Melquisedeque, não existia lei ainda. Aqui é Abraão, a lei veio por Moisés, muitos anos depois. Muitos anos que o povo de Israel foi escravo no Egito, por 400 anos ali. Então veja bem, quando ele sai de lá, que Moisés tira o povo de Israel lá do Egito, aí vem a lei. Mas Abraão aqui não é a lei ainda. Está muito longe da lei. Então Abraão deu o dízimo de livre e espontânea vontade, voluntário, entende? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque voluntário. Então você vê também aqui em Deuteronômio capítulo 14, os dízimos para o serviço do Senhor. Que tipo de dízimo é esse? É por isso que a Bíblia nos ensina quais são os dízimos e como aqueles dízimos eram entregados. Então vamos ver aqui Deuteronômio, aí no capítulo 14, né? E o verso 22 em diante. Vamos ver aqui. Certamente darás os dízimos de tudo, ou de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Veja, certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que a cada ano recolher do campo. O dízimo era anual. Na época, quando Deus ali já fala ali com Moisés sobre o dízimo, ele já determina que o dízimo tem que ser anual. Como? Eles plantavam, colhiam, e da colheita eles traziam a 10ª parte para o Senhor, para que os levitas pudessem comer, os sacerdotes, e ali dividiam com os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Então veja bem, ali aquele dízimo aqui é anual, não é mensal, não é semanal. Então nós já vimos aí como funcionava e como é que é o dízimo na palavra de Deus. Entende? Olha, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Isso é o versículo 22 de Deuteronômio 14. Aí vamos para o 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Tá? Perante o Senhor eles tinham que comer, se alimentar diante de Deus. Ali, todos aqueles dízimos que eles tinham, eles comiam na presença de Deus. Então veja bem, o verso 24 diz: e quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Veja, o dízimo, Deus diz: e quando o caminho te for longo, comprido, que os não possas levar. Então naquela época o povo era longe, se iam para Jerusalém, a um lugar distante, ele não podia levar o gado, não podia levar, sabe, as ovelhas para ser oferecido, ou comer, porque era um trabalho. Então Deus diz: olha, e quando o caminho te for comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então veja o verso 25: então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então, quando o caminho era longo, Deus diz: pega o dízimo, que é o alimento, que é o gado, que é a novilha, é a ovelha, vende por dinheiro, porque o caminho é longo para você levar. Então você vende por dinheiro e leva o dinheiro na tua mão quando tu chegares lá. Então, no verso 25 ele diz: olha, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Agora veja o verso 26: e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas,
e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedia a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Entendeu como é que é o dízimo? Naquela época, o dízimo, Deus ele orientava a pessoa. Vende, vai lá. Se não der para tu levar o dízimo, então vende o gado, vende as ovelhas, pega o dinheiro e vai, porque o caminho é longo, vai dar trabalho, e quando chega lá você compra com esse dinheiro, você compra o que você quiser, coma à vontade, beba à vontade, diante do Senhor teu Deus. Então assim era o dízimo. Então ele continua aqui, o verso 27, porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Veja a diferença hoje. Porém, não desampararás o levita. Quem é o levita? É o que prestava serviço na casa do Senhor. Coma, mas não esqueça do levita. Divide, dá para ele também. Que ele coma com você. Dá a parte para ele se alimentar também. Diferente dos dias de hoje, né? Que as pessoas pegam tudo, come só e não entrega nada, não presta nem contas à igreja. Mas veja, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Nenhum levita de Israel tinha parte com a herança da terra, porque o Senhor era a única porção deles. E se a palavra de Deus ela continua sendo a palavra, hoje também o levita, ele não pode ter parte também, herança da terra, pois ele trabalha uma obra voluntária para Deus, e o próprio Deus o alimentará. O Senhor é quem vai alimentar o levita, é o Senhor que vai alimentar o pastor, é o Senhor que vai alimentar, não é a fé. A Bíblia diz que a fé é impossível agradar a Deus, e a fé é o fundamento das coisas que você não vê, mas você crê e acredita. Então, o levita, o pastor, o obreiro, tudo, aqueles que estão na frente da obra do Senhor hoje, eles têm que fazer obra voluntária, não esperar ganhar nada da igreja, não, porque o próprio Deus ele diz que o Senhor é a sua porção. Então, para isso, Deus dá saúde, dá vida, ele pode trabalhar. Então, se o pastor hoje ele vive só da obra, ele vive exclusivamente da obra, e a igreja quer lhe manter, tudo bom. Mas a Bíblia diz manter, não esquecer do levita, para que ele se alimente, porém não desampararás o levita. E ao 28 diz assim, no verso 28, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança nem ele tem contigo, nem parte nem herança ele tem contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos façam. Veja, o dízimo é para ser dividido entre o levita, entre os pobres, né? Que diz aqui, o levita, a viúva, o órfão, que está dentro das tuas portas, né? O estrangeiro. Então o dízimo ele era dividido, né? O sacerdote ou o dizimista ele não comia só, mas ele tinha que comer juntos diante de Deus, para que Deus o abençoasse. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro é aquele que não tem nada, aquele que vive sem nada, sem ter nem o que comer. Essas pessoas, o dízimo é para ajudar essas pessoas. E o órfão, que não tem pai, não tem mãe, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fazem. Portanto, meus amados irmãos, vocês estão vendo aqui o mandamento de Deus. O que ele nos ensina? Que o dízimo não é só para o sacerdote comer só, porque hoje nós vemos as igrejas traz os dízimos, os sacerdotes, os pastores pegam os dízimos, ele come só, é mensal, porque a Bíblia aqui diz que é anual,
é anual, e diz mais no texto aqui que pega um dízimo de 3 anos e junta, né? E ali faz aquela divisão, vão se alimentar ele, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Então veja bem, hoje é diferente. Os pastores, eles pegam o seu dízimo e eles usam só. Eles não prestam conta com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Ele não alimenta a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ele não faz um trabalho social. Dificilmente, algumas igrejas hoje fazem um trabalho social aonde divide, faz a divisão daqueles alimentos com pessoas pobres que não tem nada. Dificilmente. Mas a maioria hoje, eles comem só. Então hoje nós não temos mais o dízimo santo que era que Deus ensinava no Velho Testamento. Não tem mais aquele dízimo santo, em que havia aquela divisão para com os pobres, e o Senhor mesmo ensinava, né? Mas hoje não. Então você vê que hoje há uma exploração na igreja, que você tem que dar, você tem que trazer, traz tudo, traz o que tu tem tudo, traz o sapato, traz a bolsa, traz o cinto. E tudo que você tiver, traga, vai trazendo, porque Deus vai te abençoar, Deus está te abençoando. Não, a Bíblia diz que Deus abençoa quando esse dízimo ele é dividido entre os pobres, o estrangeiro e as viúvas, e todos comerão ali para que Deus possa abençoar, aonde há ali a divisão dos alimentos para todos. E não era o dinheiro, era o alimento. Então você vê que nessa parte Deus diz: olha, quando o caminho te for longo e tu não puderes levar, então vende por dinheiro e leva o dinheiro. E lá você vai comprar o alimento e você vai comer perante mim. E coma tudo, e se alimente e beba o que você quiser na minha presença. Então esse é o dízimo verdadeiro. Esse é o dízimo que Deus ensina no Velho Testamento. Entende? E você vê aqui também já, e quando muitos pastores eles pregam nessa palavra aqui em Malaquias: não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Então os pastores hoje, eles pegam esse texto de Malaquias, você vê, Malaquias 3 e o verso 7 em diante. Então vamos ver aqui o que já está dizendo em Malaquias 3. Por quê? Olha, desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de retornar? O verso 8, Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Veja, é aqui o problema. Os pastores ministram essa palavra, esse texto, e as pessoas ficam com medo. As pessoas ficam com medo de ser amaldiçoado e trazem o dízimo desesperadamente, porque se não trouxer, o demônio vai comer a sua lavoura, o demônio vai receber uma maldição. Que Deus é esse que esses pastores estão pregando hoje? Um Deus que amaldiçoa porque a pessoa não trouxe o seu dízimo? Um Deus que vai condenar uma pessoa porque ele não trouxe o dízimo para colocar ali, para que o pastor comam à vontade, curtam à vontade, coma do melhor, enquanto o pobre, a viúva e o estrangeiro está passando fome. Até mesmo dentro da igreja, as pessoas estão trazendo alimento para a igreja, e os pastores estão se alimentando, estão usufruindo desse dinheiro sem prestar conta sequer com os irmãos. Simplesmente pegam, curtem, comem à vontade, compram carros caríssimos, fazem viagens, turismos, enquanto dentro da própria igreja tem irmãos passando fome, tem a viúva, tem o órfão, tem o estrangeiro que está lá dentro. O estrangeiro está lá sofrendo, a viúva e o órfão, não tem às vezes nem o que comer e não são ajudados. E muitas vezes, quando vão pedir uma ajuda a esse pastor, ele diz: o Ratal é quase pedindo também: ó pastor, me ajude, estou sem nada na minha casa, me ajude. Irmã, eu estou quase pedindo esmola também. Já vi pastor dizendo isso, e os bolsos cheios de dinheiro. Então não há uma prestação de conta, não há uma ajuda para os mais fracos.
aqueles que não têm, que a Bíblia ensina. Então eles pregam isso aqui, olha, desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Então Deus está dizendo isso aqui, e não os guardastes, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Aí Deus, veja o que Deus diz no verso 8, roubará o homem a Deus? Não tem que roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que temos roubado? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, irmão, se há o dízimo, também tem que haver as ofertas. Então a Bíblia fala dos dízimos e nas ofertas. Você vai dar o seu dízimo, você tem que dar a sua oferta também. Porque o homem, na verdade, ele não pode roubar a Deus. Tudo que você tem é Deus que lhe dá. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. Então você dá uma coisa, mas omite de fazer a outra. Você dá a oferta, mas não dá o dízimo. Você dá o dízimo, mas você também não dá a oferta. Entende? Então veja bem, com maldição, Deus está dizendo, ó, com maldição, sois amaldiçoados. É aqui aonde os pastores estão pregando hoje, amedrontando as pessoas. Essa palavra que ela é verdadeira, ela é espiritual, ela é verdade, mas da maneira como os pastores estão pregando hoje, não é verdade. Porque os pastores dizem assim, olha, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Entende agora? Se você não der o seu dízimo, você é amaldiçoado. Se você não der o seu dízimo, você está sendo, o devorador vai devorar a tua lavoura, a tua panela, a tua cozinha. Tu não vai prosperar, tu vai adoecer, tu vai morrer se tu não trouxer o dízimo. Você vai se perder, você vai perder sua salvação. É assim que os pastores estão pregando. Traga mais. Quanto mais você trouxer, maior é a tua bênção, maior é a tua vitória. Como se Deus barganhasse, sabe? Querendo barganhar com Deus, comprando a vitória de Deus, que é de graça, com o dízimo dos irmãos, dos fiéis. Então traga, e quanto mais tu trouxer, maior é a tua vitória, maior Deus vai te dar, mais Deus vai te dar. A oração, existem orações hoje já do tamanho do dízimo que a pessoa dá. Quanto mais você dá, mais a oração vai ter poder na tua vida. Se tu der 100, a oração vai valer só 100. Mas se tu der 200, a oração vai ficar mais fervorosa. Agora, se você der R$1.000, aí tu vai receber uma oração poderosa que vai resolver os teus problemas. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A salvação é um dom gratuito de Deus para nós. Então veja bem, Deus está dizendo, quando ele prega para a igreja, quando o pastor coloca essa carga, que nem ele quer carregar, sobre a igreja hoje, ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, igreja que não traz o dízimo para a igreja, vocês estão sendo amaldiçoados. E os irmãos têm medo, por medo, eles trazem o dízimo. Por medo de ser amaldiçoado, porque é assim que está sendo pregado para eles. Irmãos que não lêem a Bíblia, irmão que não tem conhecimento bíblico, irmão que só ouve o que o pastor está pregando, irmão que só vê o que o pregador está pregando, mas ele não vai ver a palavra, ele não estuda para ele aprender a palavra de Deus. Então o pastor está aqui arrebentando com eles. Com maldição, sois amaldiçoados. É por isso que você é amaldiçoado, é por isso que você não prospera, é por isso que a tua casa não prospera, porque você está roubando, você não está trazendo dízimo. E o coitado com medo vai e pega o último que tem, de comprar o leite da criança, dos filhos, o gás, de pagar a sua energia, de comprar o alimento e leva para a igreja o dízimo, porque vai ser amaldiçoado se ele não levar. Então veja bem, mas para quem que Deus está falando isso aqui? Para quem? Porque os pastores estão falando hoje para a igreja. Os pastores estão falando isso aqui para a igreja hoje. A igreja está assombrada. A igreja está levando o seu dízimo com medo de ser amaldiçoada. Mas para quem realmente Deus está falando isso? Veja o complemento do versículo 9. Deus dizendo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Veja, Deus está dizendo toda esta nação. Ele não disse todas as nações. Ele não falou todas, ele falou no singular, toda esta nação. E qual é essa nação que Deus está falando? O povo de Israel. O dízimo foi feito para eles. O dízimo está aqui, o povo de Israel. Então Deus disse, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação, toda esta. Deus está determinando qual é a nação. Você, Israel. Não para o Brasil, não é para o Japão, não é para o estrangeiro, não é para nós. Nós somos gentis. A lei não é para nós é graça. Jesus mandou Paulo pregar para os gentios, foi graça, não foi lei, não foi o dízimo.
E tem muitas pessoas enganadas, trazendo o que não tem, sabe, forçado, porque está com medo de ser amaldiçoado. Mas Deus diz: vós, toda esta nação. Deus está se referindo ao povo de Israel, não à igreja de hoje. Jesus não coloca jugo sobre a sua noiva. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Então Jesus, ele não vai colocar o jugo da lei sobre a sua noiva, se nós estamos na graça, sobre ele, do seu sangue ele derramou na cruz do Calvário, para que haja graça em nós, para que nós sejamos livres e libertos da lei. E agora vai colocar a sua noiva debaixo de jugo da lei? Não, jamais um noivo que ama a sua noiva coloca a sua noiva debaixo de jugo de nada. Ele a ama, é dele. Ele abençoa, ele é abençoado porque é a sua noiva. Então, com maldição sois amaldiçoado toda esta nação. Deus determinou quem era, o povo de Israel, não a igreja. Então já sabe que o dízimo não é para a igreja, jamais foi para a igreja. Sim, mas pastor, aí uma pessoa falou para mim: mas pastor, mas Jesus não mandou dar o dízimo lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 23, mas também aqui em Mateus capítulo 5, veja bem, olha, Mateus capítulo 5, veja o que Jesus está falando aqui no verso 17 e 18, Mateus 5, verso 17 e 18, na minha Bíblia diz assim: olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está aqui, Mateus capítulo 5. Pastor, mas é Novo Testamento. Jesus está dizendo que nenhum tio da lei vai ser tirado. Nenhum tio, mas vai se cumprir, né? Vai se cumprir tudo. E digo-vos, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Claro, porque a única pessoa que cumpriu a lei foi Cristo, não o homem. Então veja bem, mas pastor, mas lá em Mateus não diz? Diz. Então vamos ver aqui mais uma coisa, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é Mateus, Marcos, Lucas e João? Se Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, não, porque em verdade vos digo, Mateus capítulo 5, verso 18, que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que se cumpra tudo isto. Sim, agora o que me pergunta, você diz, mas pastor, mas aí depois não já está no Novo Testamento? Não já está no Novo Testamento? E o Velho? Se no Velho Deus manda dar o dízimo, Jesus também no Novo não está falando que a lei tem que cumprir a lei no Novo Testamento? Veja bem, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você pode não saber, mas Mateus, Marcos, Lucas, João não é Novo Testamento, mas Velho Testamento. Cristo não tinha morrido ainda. Então como é que pode ter um Novo Testamento se o testador ainda está vivo? Um testamento só tem poder quando o testador está morto. Aí tem poder. Então Mateus, Marcos, Lucas, João é lei pura. Jesus nasceu na época da lei, e Cristo foi o único que cumpriu a lei completa. Então Mateus, Marcos, Lucas, João não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Aonde Jesus andava pregando, aqui Jesus andava fugindo dos fariseus para não ser morto. Eles queriam açoitar Jesus, queriam matar Jesus. Jesus ministrava a palavra, o inimigo tentando, tudo. É uma perseguição no evangelho quando Cristo pregava, porque era lei. Jesus cumpriu a lei completa até a sua morte. Aí você vê aqui, olha, Mateus, Marcos, Lucas, João nunca foi Novo Testamento. Se alguém diz para você que é Novo Testamento, não é, é Velho Testamento. Aqui não tinha igreja ainda, não existia igreja. A igreja surgiu em Atos capítulo 2, aqui para cá. Então você vê, Hebreus capítulo 9, verso 16. Veja o que diz aqui, Hebreus 9, 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aonde há testamento, para esse testamento valer, é necessário que o testador esteja morto. O verso 17 diz, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Então você vê, Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele estava vivo ainda. Então não é Novo Testamento, porque o Novo Testamento só tem valor quando o testador morre. E Jesus estava vivo pregando, ele estava andando nas aldeias, nos templos, pregando o evangelho. Então não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Aqui como os Hebreus falam, Hebreus capítulo 9, pessoal.
E o verso 16 diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Verso 17: porque um testamento tem força onde houve morte, ou onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Nenhum valor. Quando o testador está vivo, no caso, quando Jesus pregava em Mateus, Marcos, Lucas, ali nos 4 evangelhos, o testamento da graça não tinha valor ainda. O Novo Testamento não tinha valor, não tinha chegado, porque Jesus estava vivo. E o testamento só tem valor quando o testador está morto. E se Cristo está vivo, então não tinha valor nenhum, não era Novo Testamento ainda. Aí você fala: mas pastor, mas o que você diz da Mateus capítulo 23, que já me perguntaram várias vezes essa pergunta aqui, sobre Mateus 23 e o verso 23. Jesus não mandou dar o dízimo ali? Então vamos ver aqui. Sim, vamos ver aqui. Jesus fala aqui em Mateus capítulo 23 e o verso 23. Jesus está censurando os escribas e fariseus. Então veja o que Jesus fala para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, não omitindo aquelas. Então veja bem, Jesus está censurando os escribas que dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Eles dão os dízimos, eles vão lá, colocam os dízimos, né? Mas eles pensam que por estar dando o dízimo já estão salvos. Mas Jesus alerta eles: vocês dão o dízimo do endro, né, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então eles davam o dízimo, mas não tinha misericórdia, não tinha a fé e nem o juízo de Deus. Eles não praticavam isso. Então você vê, além de Jesus estar aqui censurando eles, é como eu falei, quando ele diz: olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles não praticavam isso, só davam o dízimo, mas não praticavam a misericórdia, o juízo e a fé. Então Jesus diz: olha, deveis, porém, fazer estas coisas, que é dar o dízimo. Porém, fazer essas coisas, ter o dízimo, pode dar o dízimo, mas sem omitir aquelas que é a lei, o juízo e a fé. Então veja bem, quando Jesus diz: mas pastor, agora você viu, pastor, Jesus ordenando dar o dízimo em Mateus capítulo 23, verso 23, meu irmão, Mateus 23 e 23 é lei, aqui é na lei, o dízimo é na lei. Jesus viveu a lei, ele está vivo, não é Novo Testamento, não é graça ainda. Jesus estava na terra pregando o evangelho, é lei. Jesus nasceu na lei pura, ele foi o único que cumpriu a lei, não mais ninguém. Então por isso que ele está falando aqui, censurando os escribas que davam o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, mas não praticava a justiça, a fé e o juízo. Ele só: deveis fazer, faça o dízimo, dê o dízimo, mas não esqueça de praticar a justiça, a fé e o amor e o juízo. Entende? Então é assim que funciona o dízimo. Nessa época aqui é Velho Testamento puro. Então vamos lá para os Coríntios. Veja o que diz Coríntios capítulo 9, verso 7. Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Veja agora como é que é hoje. A diferença hoje não é mais a lei, não é mais obrigando você a dar o seu dízimo, mas o apóstolo Paulo diz aqui: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. A tua oferta, a tua contribuição, ela é proporcional. Você dá do tanto que você quer, você vai trazer do tanto que você pode, né? É proporcional. Cada um contribua segundo proporcional, propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A tua oferta, ela é proporcional, não é obrigada. Jamais. Você não é obrigado a dar o dízimo. O dízimo não vai amaldiçoar você porque você não dá. Se você tem na sua família, seu filho está passando necessidade, a sua casa está à beira de cortar a sua energia, o seu gás está acabando,
O feijão está acabando, mas você está com aquele dinheiro ali, aí você vai deixar de comprar o remédio que você toma, o alimento dos seus filhos, pagar os utensílios que necessita na sua casa para levar o dízimo para a igreja, onde você não vai ver nem o azul, por obrigação, por medo, com medo de ser amaldiçoado. Não faça isso. Compre os utensílios da sua casa, entre para dentro da sua casa, você e seus filhos, compre o seu alimento, feche a sua porta entre você e sua família e vão comer diante do Senhor. Esse é o dízimo verdadeiro. É isso que agrada ao Senhor. É quando você fecha suas portas sobre sua família e vão adorar o Senhor e vão se alimentar na presença dele. Aleluia. O verso 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você está vendo aí, igreja? Você está vendo aí? Você vai ter que participar da sua oferta, é com alegria, não com tristeza, porque Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Eu quero ler aqui um verso, mais 2 versículos aqui para os irmãos, 1 Coríntios. Eu vou ver aqui, um textozinho maravilhoso. Olha aqui, é nesse tema que muitos pastores estão vivendo hoje, estão enricando através dos dízimos dos irmãos, estão fazendo coisas ilícitas, porque o dízimo vem. Os irmãos trazem às vezes por medo de ser amaldiçoado, com medo de um Deus que amaldiçoou porque não vai trazer o dízimo, a sua oferta, porque tem que manter os pastores. Quanto mais entra na igreja, mais eles querem. Então veja o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Não esqueça disso. Olha, capítulo 9 de 1 Coríntios. Nós vamos bem aqui para o versículo 13. Veja o que diz o próprio Jesus. Fala aqui, a palavra de Deus fala aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar se sustenta? Veja a palavra. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. Aqueles que estão no altar pregando a palavra, como eu, como outros pastores, eles vão se alimentar do altar, viu? Se alimentar. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. O que Jesus fala? Se tiveram com o que vestir, com o que te alimentar, nisso estáis satisfeito. Então a Bíblia diz que nós temos que estar satisfeitos com o nosso alimento, com vestir. Jesus nos ensina através da sua palavra que aquilo que eu recebo no altar, né, é o alimento. Eu vou me sustentar dele, não enriquecer. Porque o que tem de pastores enriquecendo ilicitamente, ganhando milhões e mais milhares de dinheiro, e comprando carro do ano, carro caríssimo, praia, viagens, turismo, roupas de primeira, sabe, só coisas caríssimas, ternos caríssimos, filhos nas maiores faculdades do Brasil, esposas de pastor usando roupas de marca, de grife, sabe, com as custas do dia da igreja. E a Bíblia está dizendo aqui que os que estão no altar têm que se alimentar. É se alimentar, meu irmão, não enriquecer ilicitamente. Isso aqui está no verso 13. Vamos ver o verso 14, que diz o verso 14? Vamos ver aqui, verso 13 e 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí aqui as pessoas aproveitam e exploram. Eu vou por tanto, só vou por tanto. Eu quero passar de avião para mim, para minha família, eu quero um hotel, 5 estrelas, 6 estrelas, 4 estrelas. Eu vou cobrar 20 mil porque é para você, para essa igreja, eu vou cobrar 50 mil nessa igreja para pregar lá. Epa, isso é exploração à noiva de Cristo. Isso é exploração à noiva de Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Viver, irmão, é alimentar-se, é vestir de forma decente,
É você estar bem alimentado para que você pregue o evangelho para as pessoas. Não você enriquecer licitamente com o dinheiro dos irmãos, sem prestar conta à união, sem prestar conta à igreja, sem prestar conta de nada. Você vai lá e pega o dinheiro, bota na sua conta e tchau. Não é assim o dízimo. O dízimo não é isso, meu irmão. De jeito nenhum. A Bíblia diz que nós temos que dar com alegria. Segundo propôs o meu coração. Então você não é obrigado a dar o dízimo. Não, nunca foi. A igreja não. Nos dias de hoje, o dízimo não é para nós, igreja. Nós somos noiva de Cristo. A noiva de Cristo não está debaixo de jugo. Não. Jesus não colocou a sua noiva debaixo de jugo, irmãos. Mas nós somos noiva de Cristo, Ele nos ama, então Ele tem uma noiva que Ele ama. Então nenhum noivo colocará a sua noiva debaixo de nenhum jugo. O pastor tem que se alimentar, mas não enriquecer. E as ofertas, aquela época, o dízimo era alimento, e já tinha moeda, já tinha o dinheiro. Porque Deus dizia: vende, pega o dinheiro, bota na tua mão e vai lá, se apresenta e come na minha presença. Então já tinha o dinheiro, mas o dízimo era alimento, uma vez por ano. Cadê o dinheiro dos dízimos das igrejas? Os pastores estão comendo. Você vê muitos pastores renomados, com carros caríssimos, até avião, fazendas e altas fazendas, de pessoas que não tinham nada do passado, nada, de hoje estão aí riquíssimos, porque a igreja está trazendo, estão colocando a noiva de Cristo debaixo de jugo, ou dá, ou vai ser amaldiçoado. Acorda teus olhos, meu irmão. Acorde, porque a verdade ela tem que ser absoluta, ela tem que ser pregada a verdade, porque Jesus está vindo. Ele vem buscar uma noiva que não está debaixo de jugo. Ai daqueles que colocam a noiva de Cristo debaixo de jugo, explorando. A Bíblia manda você viver do evangelho, não você explorar. A Bíblia diz que aqueles que estão no altar, que vivam do altar, mas é se alimentar. Está alimentado, é vestido, mas não você enriquecer licitamente. Mas eu não posso dar o dízimo, pastor? É errado dar o dízimo? Se eu quiser dar o dízimo, pastor, sim, você pode, mas não por obrigação. Você vai dar a sua oferta, sim, mas não por obrigação também. A sua igreja onde você se congrega, ela precisa, né? Ela precisa. Então você tem que entender que a tua igreja precisa, ela paga a energia, tem os instrumentos, tem água, tem ar-condicionado, tem ventiladores, tem tudo isso aí. Então você também não tem que ser cego, não tem que ter tua mão também fechada para a obra. Invista, ajude a sua igreja. Invista, ajude, porque Deus também se agrada disso. Não por obrigação, mas se a sua igreja precisa, estenda a mão e ajude, porque isso é bom e agrada a Deus. Olha, eu sou dizimista, eu dizimo todos os meses, e sou feliz porque eu dizimo, não por obrigação, não porque você é amaldiçoado se eu não der, não. Eu sou dizimista, sim, e todos os meses eu deixo o meu dízimo na igreja, e quando eu deixo o meu dízimo eu sou feliz, me dá uma sensação de alegria, porque mesmo sem eu ser obrigado a trazer o dízimo, eu trago. Isso é voluntário. Eu sou voluntário na obra de Deus. Eu faço a obra de Deus, não cobro dinheiro algum. Eu não tenho um salário da minha igreja. Às vezes os irmãos colaboram, trazem algumas coisas, pouco mesmo no mês, pouquinho. E nisso a gente usa na igreja para arrumar um alto-falante, arrumar um data show, algumas coisas. Mas eu não coloco o jugo debaixo da minha igreja, porque para isso eu fui chamado. E o evangelho não coloca a noiva do Senhor debaixo de jugo. A gente ensina na igreja que nós temos que abençoar seu abençoador, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, que tudo que o homem semear, ele vai plantar. Nós temos que semear alguma coisa. Por isso que eu digo para você, eu sou dizimista, sim, não por obrigação, não porque eu vou ser, o devorador vai entrar na minha vida se eu não der, não porque se eu não der o dízimo, sabe, eu vou ser amaldiçoado. Não, eu não vou ser amaldiçoado, mas eu não vou ser também abençoado, porque eu já sou abençoado. Todos os meses eu e minha esposa, nós damos nosso dízimo na igreja, e nós somos felizes por isso. Você quer fazer também assim? Faça, mas faça segundo propôs o teu coração.
não por obrigação. Você é noiva de Cristo. E não há julgo sobre a noiva de Cristo. A lei não está sobre ela. A noiva de Cristo, ela está debaixo da graça do seu noivo. E nós somos noiva. Amém? Compartilhe esse vídeo aí, meus amados. Compartilhe para que esse vídeo ande longe, para que ele vá longe, as pessoas possam ouvir e possam sair debaixo do jugo da escravidão. Porque Jesus não é jugo, ele é paz. E agora o testamento vale depois que ele morre na cruz do Calvário. Aí não é mais Velho Testamento, agora é Novo Testamento, é uma nova aliança. Com a morte de Cristo, tudo fez novo agora, é graça. É o Novo Testamento que está funcionando agora com a morte de Jesus sobre todos nós. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que todos possam entender esta palavra e compartilhe com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Vamos fazer esse vídeo andar para que esse canal possa crescer. Deixe seu joinha, tá? Deixe lá para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, eles indiquem para outras pessoas e o evangelho vai se propagando em nome de Jesus. Então fiquem com Deus e Deus vos abençoe todo o tempo. Amém?